O ministro Gilmar Mendes disse que Lula é inocente ontem em uma resposta, uma decisão, uma reclamação de Lula aos ministros do STF. Rapidamente, só para a gente entender qual é essa dívida de 18 milhões de reais que se refere a uma cobrança da Fazenda Nacional contra o Instituto Lula. Segundo essa receita, houve uso de uma estrutura do Instituto Lula, inclusive de funcionários e de diretores, e que essa dívida, então, segundo a Fazenda Nacional, de 18 milhões, seria necessário ser resolvida, ser liquidada através de Lula, já que é o responsável. Mas o ministro Gilmar Mendes disse que essa dívida será anulada, já que o candidato Lula, ex-presidente da República, ele não é condenado e foi inocentado. Essa foi a resposta do ministro Gilmar Mendes, que acabou suspendendo essa dívida de cerca de 18 milhões de reais. E aí, na sua decisão, ele reafirmou ontem que Lula, de fato, é inocente. Os advogados chegaram a comemorar essa decisão do ministro Gilmar Mendes, mas o representante ali, Wagner, da Fazenda Nacional, chegou a responder que o STF não inocentou o réu Luiz Inácio Lula da Silva. Essa dívida é antiga e essas informações que foram usadas para realizar essa cobrança são informações que foram recolhidas durante a Operação Lava Jato, na 24ª fase, já na última fase da Operação Lava Jato, essa dívida, então, essas informações que foram recolhidas e essa cobrança que foi realizada. Então, só para reafirmar que, segundo a Fazenda Nacional, Lula não foi inocentado e sim Lula foi condenado e é necessário liquidar essa dívida que agora acabou sendo suspensa através do ministro Gilmar Mendes. Esse assunto ainda vai render e muito. Adriana? E a gente vai acompanhar. Valeu, Bruno. Até já de novo. Roberto Mota, Gilmar Mendes, então, suspende a cobrança do imposto de 18 milhões de reais de Lula e diz a afirmação de que ele é inocente. Vale a pena citar aqui uma declaração do mesmo Gilmar Mendes, em 19 de setembro de 2015, em um seminário na Fiesp. Essa declaração está fartamente documentada na internet, quando Gilmar afirmou que o PT tinha um plano perfeito para se eternizar no poder, interrompido pela Lava Jato. Para ele, Gilmar Mendes, com as verbas desviadas da Petrobras, o PT tem dinheiro para disputar a eleição até 2038. Diz o Gilmar, de 2015, era uma forma fácil de se eternizar no poder. Pelas contas do orçamento da Petrobras, 6 bilhões e 800 milhões de reais foram destinados à propina. Se um terço disso foi para o partido, eles têm mais ou menos 2 bilhões de reais em caixa. É fácil disputar a eleição com isso. Para o magistrado, o esquema revelado pela Lava Jato mostrou que foi instalada no país uma cleptocracia, que significa um Estado governado por ladrões. Eu vou usar uma palavra da decisão, uma frase, melhor dizendo, da decisão do ministro Gilmar Mendes ontem, quando ele responde ao Procurador Nacional da Fazenda e usa essa frase dizendo que Lula é inocente, isso pode ser explorado pela campanha do petista nessa reta final. O Gilmar Mendes diz o seguinte, em referência ao Procurador da Fazenda: quanto não demonstra antes alguma fragilidade intelectual por desconsiderar algo que é de conhecimento de qualquer estudante do terceiro trimestre do curso de Direito. Ante a ausência de sentença condenatória penal, qualquer cidadão conserva, sim, o estado de inocência. Então, baseado nisso que o ministro Gilmar Mendes diz que Lula é inocente. Ele diz que o Lula é inocente porque, como as ações, como todas as ações, como todas as investigações, as sentenças foram anuladas, todas as sentenças, condenações do ex-presidente Lula foram anuladas e baseado num arcabouço jurídico, no nosso ordenamento jurídico, que parte da presunção de inocência do réu. Portanto, se aquela pessoa não foi condenada, parte-se do princípio do pressuposto de que ela é inocente. Foi assim que respondeu o ministro Gilmar Mendes, e isso pode certamente ser explorado pela campanha do Lula e certamente será um ponto, porque foi explorado pela campanha do presidente Bolsonaro, ao dizer que Lula não foi inocentado, e aí tentando estabelecer uma distinção entre as sentenças que foram anuladas
anuladas, condenatórias que foram anuladas e o estado de inocência, isso certamente será repesado no debate da TV Globo amanhã à noite, na quinta à noite, e Lula pode usar, inclusive, essa decisão de Gilmar Mendes como uma resposta aos questionamentos que certamente serão feitos.